nossos cumprimentos aos telespectadores, aos internautas, iniciando mais um episódio de A Maçonaria e a Humanidade. Hoje temos um convidado que é a primeira vez que está aqui conosco, mas que muitos já conhecem porque é de Montenegro. Giovanni Bender. Giovanni, fica à vontade de cumprimentar vocês. Boa noite aos colegas, meus cumprimentos aos colegas, meus cumprimentos a quem está nos assistindo em casa. É um grande privilégio, agradeço o convite, e com certeza será uma noite muito construtiva. Obrigado, Ivo. Vocês já aproveitem e já vão cumprimentando para a gente sair. Amigos e amigas que assistem ao programa do nosso amado Florencio, é uma grande satisfação voltar a falar com vocês sobre um tema que é apaixonante e o objetivo é realmente desmistificar naquilo que se pode fazer. Boa noite, minha saudação a todos os telespectadores e internautas, principalmente aos colegas da mesa aqui e ao Dr. Florencio, que nos irá conduzir aí para esse magnífico debate aí. É um privilégio estar. Muito obrigado. Saudações aos telespectadores também sempre uma grande satisfação estar presente aqui e vamos debatendo, vamos falando. Perfeito. O que nós precisamos. Né? Obrigado, Lédio. Gostaria que os internautas, enfim, os espectadores, compartilhassem, né? Porque eu sei que a curiosidade é muito grande sobre a maçonaria e existem muitas coisas que não confere e que as pessoas pensam sobre a ordem, né, maçônica, bem como mas realmente muitos sites falsos, como se dizendo maçonaria, e que estão dando golpe nas pessoas. Então isso é muito importante, é uma das principais finalidades do programa, é trazer esse esclarecimento, desmistificar aquilo que penso da maçonaria e ao mesmo tempo mostrar que existem muitos golpes, inclusive tem pessoas que entraram em contato comigo sobre esse programa, agradecendo, pessoas que caíram em golpe, pessoas que chegaram a tirar delas 15 mil reais, 20 mil reais. Começou com um relógio, tem que comprar um relógio lá para Patek Philippe, que é falso, desculpa. Mas enfim, né? Então essa é uma das finalidades. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho mais sobre a história da maçonaria, a terminologia, né? Maçônica, e também eu prometi no episódio passado que eu traria mais alguns nomes de ilustres maçons aqui do Brasil. Né? E aí vocês vão se dar conta que uma pessoa, né, dessas que a gente conhece publicamente pelo que fez pelo país, sendo maçom, então a maçonaria tem que ser uma coisa boa, não pode ser o que muita gente diz, senão essas pessoas não seriam maçons. Mas vamos começar com o nosso convidado França. França, introduz aí, começa o teu assunto sobre a história da maçonaria. Conta um pouco, depois a gente vai passando um para o outro. Beleza, muito bom. Então, os telespectadores e internautas, nós queríamos iniciar então falando sobre a forma como a maçonaria chegou até hoje. Temos alguns registros históricos da formação de ideias e princípios maçônicos desde sempre, mas quero deixar mais claro a partir de 1118, quando foi constituído a Ordem dos Cavaleiros Templários. Ali iniciou uma formação de ideias maçônicas que, no percurso até a formação, por exemplo, da maçonaria genuína na Inglaterra, em 1717, quando se fundou as Grandes Lojas Unidas da Inglaterra, que é a célula, a formação do sistema maçônico mundial. Foi através desse evento que
se constituiu a maçonaria mundial, maçonaria inglesa, e que se distribuiu pelo mundo. Para chegar ao Brasil, isso só vai acontecer oficialmente em 1808, quando Dom João sai de Portugal e desembarca com toda a sua corte no Brasil. A partir daí, então, o Brasil passa a fazer parte do mapa mundial maçônico. Para início do assunto História da Maçonaria, nós podemos passar a nossa vez aí para os debates. Vou fazer o ciclo pelo Ivo. Ivo, aproveita e queria falar um pouco sobre terminologia também. Isso, a palavra maçom, maçonaria, o que significa, né? Todo mundo fala, ouve falar. Então, mas ela tem uma origem francesa e quer dizer o pedreiro livre, né? E o pedreiro era o construtor. Quando se fala em construtor, a gente se reporta às construções monumentais da Europa, castelos, aquelas catedrais maravilhosas. Aí imagine-se assim, né? Cada construtor, ele elaborava seus projetos, mas não queria que esse projeto, essas fórmulas matemáticas que eram muito bem estudadas, caísse na mão de qualquer um, até porque ele iria perder essa fórmula e ela poderia também ser deturpada daqui a pouco. E aí tem uma questão de nome, de marca, de construção, né? Que nós temos até hoje. Nós temos o registro de marcas e patentes. Então entenda um pouco o que é o segredo. O segredo era uma proteção, né? E avançando um pouco, né, parte-se desse princípio do construtor físico, de catedrais, de castelos, de grandes obras majestosas, parte-se para uma outra dimensão, que é uma filosofia de construção do indivíduo, do ser humano, né? É o que a maçonaria faz. Chamamos de evolução humana? De evolução humana, exatamente, né? Partindo para o lado da construção social. Passa a ser um construtor social. Mas este homem que vem para a maçonaria, ele começa a aprender aqui essas fórmulas, esses projetos de construção social. Quando ele ingressa na maçonaria, ele começa a ter esse aprendizado nessa escola na maçonaria. Essa maçonaria começa a transformar aquele construtor de castelos e obras em construtor social, mas a partir de uma reconstrução do próprio indivíduo. Ele se reconstrói, né, com princípios éticos, morais, bons costumes, família, liberdade, livre-arbítrio, livre. Então, ele começa a se reconstruir, porque ele, a partir dessa reconstrução do indivíduo, que é o que a maçonaria faz, para entregar esse novo construtor social para que ele possa construir algo na sociedade. E aí sim, ele é o fruto da maçonaria, o resultado é lá fora. Reconstrói aqui dentro e entrega de volta esse novo pedreiro, esse novo construtor, né? Mas recebeu todo um ensinamento aqui e ele não para, essa construção dele é permanente. Por que ele é permanente? Porque as demandas sociais mudam, porque a sociedade muda, porque as nações mudam, o país muda. Então, ele é continuamente trabalhado para poder entregar a evolução que a sociedade precisa. Mas ele primeiro precisa trabalhar internamente aqui, nessa grande escola, né,
dos nossos irmãos aqui, todos mestres, né, que ajudam a construir esse novo construtor social. Obrigado. Mais ou menos por aí. Obrigado, Ivo. Lembrando que o programa é patrocinado pelas pizzas de Nápoles. É delivery. O pessoal tem que encomendar, eles entregam, né? E quem não provou, prova, porque realmente é espetacular. Já encomendamos e gostamos muito. Isso, é muito, realmente muito boa. Mas vou passar a palavra agora para o nosso amigo Giovanni, mas antes quero só complementando um pouquinho o que o Ivo disse, né? Dentro da maçonaria realmente estuda o ser humano em si, por evolução, filosofia e ciência, porque tudo anda junto, né? E a humildade é muito importante entre nós maçons, e as pessoas que procurarem questionar as suas verdades, ela está olhando para dentro dela. Se ela questionar as suas verdades, porque verdade absoluta não existe, ela vai começar a melhorar de uma certa forma. Vai começar, é difícil, mas vai começar a achar os seus problemas, os seus erros, tentar corrigir. Mas, Giovanni, fique à vontade. Também quero falar sobre a história da maçonaria. Eu sou professor de arte, fazendo especialização em História da Arte, e eu entendo, para quem está em casa, gosta de literatura, quem tem curiosidade sobre esoterismo, quem tem curiosidade sobre a psicologia da evolução humana, a história da maçonaria é um prato cheio, né? E eu vou além, irmão, eu busco nas origens, eu sigo o irmão Castellani nos seus primórdios, quando começou a escrever essa maçonaria, mais alguns autores que não cabe agora colocar, mas enfim, eu acho que a origem, eu acredito que a origem da maçonaria, ela remonta muito anterior aos Cavaleiros Templários. E essa é uma história que eu convido você que está em casa a pesquisar, buscar na época dos faraós, no Antigo Egito, procurar entender quem eram os construtores das pirâmides, certo? No Antigo Egito, hoje catalogadas 129 pirâmides, a gente conhece 3, Quéops, Quéfren e Miquerinos, que são as famosas, mas hoje, sem catalogadas hoje, 129 pirâmides. Tirando os outros templos, no Vale dos Reis, no Vale do Sol, tem templos que não terminam, né? Tem uma infinidade. Todos construídos por pessoas com grande habilidade. A gente, quando fala do pedreiro de antigamente, desse construtor, a gente tem que se remontar para aquela época, que não tinha tecnologia, não se tinha material digital, não se tinha, as ferramentas eram arcaicas, né? E os faraós se denominavam representantes dos deuses na terra, ou os próprios deuses na terra, ou os faraós. E eles tinham projetos sagrados, projetos divinos, que precisavam que pessoas especiais transformassem aquela ideia, aquele projeto que estava na mente do faraó, transformassem ele em algo palpável, em algo realmente, uma estrutura, né? E surgiu ali, não se sabe como, um grupo de pessoas que começou a interpretar essas ideias dos faraós e colocar elas em prática e construir esses templos, das pirâmides, que estão lá até hoje, né? São 5.000 anos, praticamente 3.000 anos antes de Cristo, eram os faraós, o auge. Então, essas pessoas habilidosas, né? Essas pessoas, esses construtores capazes de interpretar essas ideias sagradas, né? Ali está a origem da maçonaria, segundo alguns autores. Fica muito importante isso e muito delimitado quando Salomão, está no livro de Reis, quando Salomão vai ao Egito para construir o seu templo, um templo erigido a Deus, em homenagem a Deus. E ele foi no Egito buscar construtores capazes de pôr essa ideia, esse projeto que ele recebeu de Deus, pôr esse projeto em pé, colocar isso em prática. E um templo maçônico, para você que está em casa hoje, é a reprodução do templo de Salomão, respeitando sempre as proporções. Então, a origem da maçonaria remonta então a uma era realmente que se perde, dá para se dizer que se perde no tempo, porque se tu for ver, alguma coisa se confunde com lenda e outra coisa se confunde com história. E é muito importante e gratificante para a gente que é maçom, para
quem é maçom, ter um entendimento de como essas pessoas, esses construtores se portavam diante das limitações de uma época, diante das carências de uma época, ter a habilidade, a capacidade de dirigir templos que ao longo da história foram durante a Idade Média, inclusive, estão lá em pé até hoje, sobrevivendo a terremotos, a tsunamis, guerras, né? Então é uma honra muito grande fazer parte de um círculo histórico como esse. Eu entendo que a gente perdeu hoje, a maçonaria perdeu realmente, ao longo dessa história, ela perdeu um pouco do seu glamour e do seu ideal. Ela se transformou, ela foi se reciclando. Os ideais iluministas, em 1717, trouxe a luz sobre as trevas do pensamento, e esse ideal do construtor, esse legado, esse estudo que veio de séculos, que tratavam a matemática como algo sagrado, né? A gente hoje muito pouco, eu como maçom reconheço que a gente muito pouco consegue buscar dessa história, essas práticas místicas, essas práticas que levaram, que tornaram um grupo passar tanto tempo ao longo da história, né, incólume, sempre unido, né, trazendo a bandeira da justiça, da verdade. Então é interessante hoje a gente ver o ponto que chegou a maçonaria, né, onde nós estamos hoje, legado de pessoas que não detinham nem a escrita, mas tinham um conhecimento do divino, do sagrado, do companheirismo, da fraternidade. Para você que está em casa, se você tiver a oportunidade de buscar literatura a respeito disso, você vai se achar interessante, vai gostar, tenho certeza. Obrigado, Giovanni. Se me permite. Claro. O Giovanni tocou num ponto, o irmão Giovanni tocou num ponto interessante, que ele falou na fonte do Egito, do Antigo Egito. Aí me veio a lembrança que os grandes filósofos gregos iam ao Egito, passavam um tempo grande no Egito para aprenderem lá. E, inclusive, na Bíblia, foi citado aqui, quando o menino Jesus foi levado, foi pequeno e teve que sair lá de Jerusalém, ele foi para o Egito e voltou de lá com 13 anos, saiu um bebê e voltou com 13 anos. E aí, a questão toda é a seguinte: o que ele foi buscar no Egito? Se fala também que lá havia lá os essênios, que eram grandes cientistas, estudiosos, e quem sabe lá, junto a esse povo, os essênios, né, tem lá uma semente da maçonaria também. Então, assim, quem sabe está lá junto aos essênios, eles dominavam as ciências, tinham um avanço extraordinário sobre todas as ciências, a medicina, construções. Tanto é que os filósofos gregos iam se abeberarem com eles lá no Antigo Egito. Então, são curiosidades históricas e nos instigam a pensar, né? Então, a maçonaria, ela tem uma origem muito antiga. Evidentemente que nós temos marcos históricos que a partir dali é que se consegue dimensionar um pouco da história dela, mas para trás é quase que impossível a gente lançar lá e ver onde que ela nasceu. Mais ou menos para a gente refletir. Obrigado, Ivo, boa intervenção que fizestes. Antes de passar para o LED, eu gostaria, até pela forma como está, né, se mantendo esse diálogo interessantíssimo, muito, olha, hoje está especial, eu gostaria de deixar algumas coisas bem claras. Por exemplo, aqui se tocou em Jesus, tocou em religião, tocou em assuntos religiosos da época, enfim, muitos religiosos foram maçons.
Mas importante, vou reafirmar, a maçonaria não é religião nem seita. Isso é muito importante, ela não é religião. O maçom é religioso. E o maçom acredita no ser superior, acredita em Deus. Então, é uma das exigências para que ele entre na maçonaria, que acredite que alguém criou isso tudo, que existe um ser superior. É necessário hoje, para ser maçom, certo? Nós podíamos abordar isso mais tarde, Sim, mas é importante ter o entendimento que a pessoa precisa acreditar no princípio criador. E essa é a máxima para ser maçom. Lédio está ali no cantinho dele e tal, mas a gente vem conversando, vem mostrando como o ser humano, quando passa a ser maçom, e o livro aqui foi muito forte nisso, a gente vem se modificando e vem evoluindo. Nós falamos um pouco no outro episódio, mas eu gostaria de reforçar isso contigo, Lédio. Tem um cara sensível, tem um cara que a gente sabe que tem uma sensibilidade grande, e como tu passa para os espectadores, como tu te sente maçom, não era e hoje és. Então, o que isso trouxe para ti de benefício intelectual, benefício, vamos dizer assim, espiritual, né? O Lédio antes de ser reconstruído, é isso a pergunta? Isso. E ele agora reconstruindo. Como ele vem se sentindo. É isso, Lédio. É algo impressionante, né? Que nem hoje aqui eu me deparei com os professores aqui agora, que eu sei que já são professores, mas agora foram... mais fundo no assunto, né? Isso é importante. Então, hoje eu vou degustar eu não quero, eu tenho que explorar mais isso aí, né? Porque aí nós vamos só aprender, né? Eu sou novo na maçonaria, tenho ainda recém 6 para 7 anos, né? Mas como eu era a pergunta aí, como eu hoje acredito, para mim que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu já fui, né? Então, sempre tive todas as características que tem que ter, mas depois que tu vê maçom, tu tem que lapidar elas, lapidar, na verdade é essa. Então, hoje eu quero me deliciar de sabedoria, né? De deliciar conhecimento, isso é importante. Deixa eu complementar, o nosso tempo é curto e flui muito rápido. O Giovanni mencionou, e realmente a gente não consegue hoje expor, demonstrar o registro de origem de fundação da maçonaria. E foi muito bem lembrado, nós contamos, em termos maçônicos, 6.000 anos. Né? Essa é a nossa contagem. Nós temos hoje 6.000 anos e 6.024 anos é a nossa contagem. Isso significa que nós vamos voltar lá para, como diz na Bíblia, nós vamos voltar lá para Gênesis e vamos passar nos 5 livros iniciais. E como o Giovanni falou, a construção do templo que Deus encomendou a Davi foi concluída por Salomão. E esse primeiro templo, ele tem a dimensão descrita, se não me falha a memória, no livro de Êxodos. Está descrito as dimensões do templo nesse livro. Acho que é Reis. Não sei, não tenho certeza agora. A descrição também acontece nos outros livros também. E é rica em detalhes. E é rica em detalhes. As dimensões exatas do templo. Ele foi destruído e foi reconstruído. Ele foi destruído e reconstruído. E esses são registros que constam da Bíblia, né? Que dá mais ou menos origem. Esses construtores, pegando um gancho, esses construtores que participaram da reconstrução do templo, quando os romanos resolveram reconstruir o templo, se chamava, o exército romano tinha um pelotão que se chamava Colegi Fabroli, que eram construtores. Então Roma destruía os lugares e reconstruía, onde ele ia conquistando. E esse exército de reconstrução, de oficiais, de pedreiros que trabalhavam nessas obras, eram maçons.
Os maçons se reciclaram, ao longo da história, eles foram se reciclando e trabalhando sempre podendo servir a sua mão de obra. Perfeito. Eu vou, estando aqui no finalzinho. Eu acho que... Estamos terminando aqui, né? Então eu vou aproveitar, porque depois nós vamos para outro episódio, né? Vou citar alguns nomes aqui rapidinho, assim, um pouquinho, né, que eu tinha prometido, depois no próximo episódio mais. São maçons, foram maçons, né? Barão de Mauá, político e industrial, Barão do Rio Branco, diplomata, Basílico da Gama, escritor, Benjamin Constant, pai da República, Bento Gonçalves, foi o revolucionário gaúcho que a gente sabe, né? Contra a Revolução Farroupilha. Carlos Gomes, compositor clássico, Casimiro de Abreu, escritor, Castro Alves, poeta, Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, Frei Caneca, um revolucionário dentro da área da teologia das religiões. Frei Caneca, veja, é um religioso. General Osório, grande militar. Gonçalves Ledo, prócer da independência. Hermes da Fonseca, oitavo presidente do Brasil. Hipólito da Costa, patriarca da imprensa. João Batista Figueiredo foi presidente e era maçom. Joaquim Nabuco, escritor e abolicionista. Ó, tá difícil o Castilhos aqui. Tá difícil o Castilhos aqui. Vamos lá, vamos dar um tempinho aqui, tá. Mais uns aqui, rapidinho. Joaquim Nabuco, falei. José de Alencar, escritor. José de Patrocínio, também abolicionista. Bom, agora eu vou me concentrar aqui. Lamartine Bago, músico e compositor. Né? Lindomar Castilhos, cantor. Manuel da Nóbrega, produtor de televisão. O Marquês de Sapucaí, político e jurista. Nilo Peçanha, sétimo presidente do Brasil. Oscarito, um autor cômico. Padre Antônio Feijó, regente do Império. Padre Antônio Feijó, maçom. Né? Prudente de Moraes, terceiro presidente. Quintino Bocaiúva, ex-governador. Venceslau Braz, nono presidente. Vicente Celestino, cantor. Vinícius de Moraes, poeta e compositor. Só para ter uma ideia, as pessoas que foram maçons. Pessoal, estamos encerrando o programa. Esse episódio de hoje, né, é o 8º, se não me engano. Muito obrigado pela audiência, aos espectadores. Eu já agradeço em nome de todos os meus convidados. E até o próximo episódio. Até mais!